Fala aí, pessoal. Esse é o vídeo referente ao segundo laboratório. Lá no encontro presencial, vocês tinham o seguinte objetivo. Tinha o pêndulo, ele estava operando em malha aberta, vocês aplicaram um degrau na entrada da planta, com várias amplitudes, e vocês ficavam observando a saída. A ideia era tentar estudar ou levantar a curva estática do sistema do aeropêndulo. E vocês fizeram isso muito bem lá no Simulink. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem essa implementação em C++. Eu optei por, ao invés de apresentar o código pronto para vocês, eu vou construir o código linha a linha, explicando cada detalhe de implementação, cada porquê que essa linha aparece ali. E é diferente de você simplesmente apresentar o código rápido e pronto para vocês. Então eu vou apresentar linha a linha. Vamos lá. Primeira coisa, eu vou incluir o IOStream, que é o começo de todo o código em C++, para depois eu poder construir a minha main, que é a função que realmente vai ser executada pelo programa sempre. Bom, já tenho minha main legal, e agora, né? O que eu vou fazer? Bom, já que eu quero aplicar um degrau no aeropêndulo, a primeira coisa que eu preciso fazer é, eu preciso conversar com ele. Então, para conversar com ele, a gente usa a biblioteca da placa, que é a dac.hpp. Essa biblioteca vai definir várias coisas para a gente, inclusive uma delas é um tipo de variável novo, que é o dac, e eu vou criar um ponteiro para ele. Já vou me adiantar um pouco e já vou criar um ponteiro para a placa. E aí lá na main, eu abro a comunicação com ela. Então eu faço board recebe new dac e eu passo a porta com na qual essa placa está conectada. Para você descobrir a porta com que está conectada, você clica no menu iniciar, procura pelo meu computador e clica em gerenciar. Ou você escreve gerenciador de dispositivos e vai abrir essa janela. Aí você procura pelas portas COM e LPT e vai aparecer aqui, ó, dispositivo serial USB COM 9. Então você sabe que é a COM 9 e pronto. Agora sim, você já tem garantia de que esse ponteiro tem memória alocada para ele. E boa. Agora você tentou já fazer a inicialização da placa, mas você não sabe se realmente abriu a comunicação. Então você precisa fazer o teste. Você faz if board is connected e aí, se estiver conectado, você faz alguma coisa aqui dentro. Se não, deu ruim. E é importante que você escreva na tela alguma coisa para você saber que deu ruim. Então, o equivalente do printf em C++ é o cout. Isso todo computador vai ficar meio bravo comigo, mas é mais ou menos isso. É a maneira que a gente tem para escrever na tela. Você pode escrever tipo, sei lá, deu ruim. E aí sim, você termina com std endline aqui, que seria o /n e boa. E pronto. Agora você tem garantia de que se o código entrar aqui dentro, ele significa que a placa foi inicializada. Vou até colocar um comentário aqui, board instantiation, que é a instanciação do objeto da placa. E se o código estiver bem escrito, provavelmente não precisa de muito comentário, mas eu gosto de ficar adicionando comentário porque eu sempre esqueço. Mas tudo bem, isso é detalhe de implementação. Bom, depois que a placa abriu, vocês fizeram o que em seguida? Vocês fizeram a partida do aeropêndulo, que era basicamente implementar esse sinal maluco aqui, que eu acredito que muita gente não entendeu o porquê que estava fazendo isso. E por quê? Porque o Simulink é um negócio abstrato, assim, ele ajuda, mas ele também atrapalha. Em código vai ficar bem fácil de o que é que a gente tem que fazer aqui. Olha lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar a chave eletrônica, ou seja, escreva 1 no pino PC15. Por quê, né? A pergunta é por que eu tenho que fazer isso, né? Por quê? Porque o ESC, a alimentação do ESC vem da fonte externa, os 12 volts. Tem que ligar 12 volts no ESC para ele jogar os 12 volts lá no motor. Só que esses 12 volts eles ficam interrompidos, como se tivesse um relé. Não é um relé, é uma chave eletrônica, mas é como se fosse um relé ligado lá no pino PC15. Se você coloca 1 no pino PC15, você controla a chave, você coloca 12 volts lá no ESC. Se você põe 0 no pino PC15, então você desconecta o pino 12, você deixa ele flutuando aqui, não tem mais energia no ESC. Em resumo é isso. Então, bora fazer isso. Para você fazer isso, então, uma maneira é você fazer board digital write e
o GPIO de saída, ó, Digital Alt canal 1. Então você fala para ele, no canal 1 eu quero escrever nível lógico alto. E com isso a gente estaria fazendo então o que? A gente faz o Enable Power, Enable ASCII Power, né? Enable ASCII Power. E depois você pode fazer o contrário, né, no final do experimento. Disable ASCII Power. E você faz exatamente o contrário. Eu acho que você já sabe o que eu vou escrever aqui, né? Digital Right, canal 1, Low. E pronto. Com isso você conseguiu agora pôr energia no ASCII e tirar energia no ASCII. A pergunta é, você confia que tem zero ali no ASCII? Eu não confio no PWM dele. Então é bom você se garantir disso, ó. Vamos voltar lá no diagrama. Porque o PWM é o que alimenta o PPM do ASCII, que é o controle. Então, eu não sei se é a última dupla e o último trio, pois zero. E eu não vou confiar neles, porque eu não sou tonto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou board, PWM, set DUT, qual canal? Vamos ver? PWM canal 1. Então, canal 1, eu coloco 0.0. Opa, 0.0. Eu não sou tonto. Quem confiança não é para mim, não. Eu, já que estou escrevendo código, eu vou fazer o melhor possível, para garantir que vai dar certo. Só que olha só, quando você ligar o ASCII, agora garantido, pus 0 de PWM nele, e depois eu habilitei energia, ó, fui safe, porque vai que ele estava inicializado, né? Eu ponho energia, dá uns pipocos lá, ele entra em modo matar, né? Então não bom. Tá, e daí? E daí que agora não basta você pôr energia, você tem que pôr energia e fazer alguma outra coisa, tem que esperar pelo menos meio segundo para a eletrônica do ASCII inicializar. Por que aqui eu pus meio segundo? Porque lá no Simulink tinha aquela encheção de saco de... eu queria que ficasse um número redondo aqui para começar o experimento. Então eu queria 10. Eu pus meio e fui espremendo o sinal aqui. Como a gente tem C++, e você notou, a gente não está nem salvando dados aqui ainda. Por quê? Porque essa é uma etapa de pré-inicialização, então eu não vou salvar dados aqui. Então, eu posso esperar o tempo que eu achar que eu preciso. E o melhor tempo que eu posso esperar aqui, para ser bem safe, é esperar 1000 milissegundos. E pronto. Uma forma de você fazer isso é usar o delay ms e passar o parâmetro 1000 para ele. 1000 milissegundos dá um segundo. Essa função delay ms fui eu que implementei, ela é minha. E ela tem por objetivo te dar a maior precisão possível no seu delay. Tanto é que também existe o delay em microsegundos, que é para te dar, de novo, a melhor precisão possível. Só que isso tem um custo. Quando o ponteiro de execução do computador for rodar essa linha de código, a linha 17, nesse momento desse vídeo, o que vai acontecer? Pelo menos uma CPU vai para 100% de uso e vai ficar 100% de uso aí, fazendo nada, porque ela está esperando passar esse tempo. Mas garantidamente você vai ter a melhor precisão numérica possível. Só que como é um delay meio bobão, né? A gente só está esperando a eletrônica se inicializar, eu não preciso pegar uma CPU e pôr meu PC para fritar. Então é inútil isso, até porque ele vai fritar por um segundo, que é horrível, né? Uma outra forma de você fazer isso é você deixar o sistema operacional lidar com esse atraso. E uma forma é você usar essa função, a sleep4, que é uma função padrão da linguagem C++. Isso é importante, tá, gente? Se você fica usando funções, por exemplo, da biblioteca Windows, que é o Sleep, ele só existe para o Windows. Aí se você quer pegar o seu código, levar para o Ubuntu, levar para o Mac, não vai rodar. Agora, a Sleep4 tem uma grande chance de existir em todos os sistemas operacionais. Então vamos a ela. O que ela faz? Ela faz aqui, ó, blocks the execution of the current thread for at least the specified sleep duration. Então você especifica o sleep duration, que é quanto tempo você quer que ela dorme, e ela vai dormir por no mínimo aquele tempo. Tá vendo o problema aqui? Como a gente está esperando um segundo, tanto faz. Então eu vou fazer uso dessa função. O que ela faz? Ela simplesmente põe sua thread para dormir e libera a CPU, o que permite que o sistema operacional coloque a sua CPU para dormir, o que economiza energia e faz com que a porcentagem de uso também fique próxima de zero. O que eu acho muito saudável e você também deve estar achando que isso é muito saudável para o seu computador. Para usar ela, a gente precisa dessa thread, então, dessa biblioteca thread. Então, vamos voltar lá para o nosso C e eu vou incluir, além do thread, eu vou incluir a chrono, que é uma biblioteca para lidar com o tempo já toda bodosa.
Então eu vou incluir também agora assim a thread. E depois disso eu vou fazer using namespace std chronoliterals. Vocês já vão entender por que disso. Ponto e vírgula e boa. Está incluído então a parte que lida com o tempo. Aí ao invés de fazer isso aqui, que é excelente para precisão numérica, mas é horrível para qualidade de energia, né? Porque consome um monte de energia, a gente vai fazer std this thread e sleep for 1 segundo. Esse chronoliterals permite a gente fazer uso dessa notação fofinha aqui, que é o 1 segundo. Então, ao invés de fazer isso, a gente faz sleep for 1 segundo. Só que tem um problema, pessoal, não confundam. Esse 1 segundo ele é um tipo muito louco. Olha só, se eu passar o mouse em cima, ele é um std chronoseconds, ele não é um double. Então, se você fizer, por exemplo, double tempo recebe 1 segundo, ele não vai ficar feliz. Ele vai falar, opa, você está tentando pegar um std chronoseconds, que é um treco muito doido, que é o tal do long, esse número estranho aqui, para jogar ele no double. Não vai rolar, porque não é a mesma coisa. C++ não vai deixar. Então, você não pode fazer isso, a história do double. Mas você pode fazer o uso dessa função aqui desse jeito. A mensagem é, esse 1 segundo não é o número 1, não é nem o número 1000, nem 1 milhão, nem nada. Ele é qualquer um negócio ali, tá? Então, ele é um tipo especial. Muito bem, agora o ESC está energizado. Falta agora a gente seguir o restante do algoritmo lá. Vamos dar uma olhada no restante do algoritmo, que é aplicar um PWM com T-on de 2000 microsegundos. E o que é esse 2000 microsegundos? Né? Porque o que nós temos à nossa disposição lá no hardware? O comando para fazer isso é o seguinte. A gente clica aqui e assim, board, coisa de PWM, né? Então é o setDuty. E o que a gente tem que passar para essa função? A gente tem que passar o canal e o duty. O canal é, por exemplo, o canal 3, no nosso eu acho que é canal 1, a gente já confere. E o duty é um número real entre 0 e 1. Então, conferindo lá no diagrama elétrico, PWM canal 1. Então, pronto. Volta aqui. Eu vou passar canal 1. E aqui eu quero escrever 2000 microsegundos. Então, agora eu preciso passar um número que representa os 2000 microsegundos. Como a gente faz esse cálculo? O período do PWM é igual a 1 dividido por 400 Hz, que o nosso PWM está em 400 Hz. Ainda não forcei isso, vou forçar agora. Então, vamos forçar agora, antes de seguir aqui com a conta, né? Porque, né? Então, hardware configuration, board, é coisa de PWM, set frequency, quero setar os 400 Hz ali e boa. Pronto, agora sim, nosso PWM está em 400 Hz porque o ESC aceita 400 Hz. Então, o período do PWM é 2,5 milissegundos. Então, 1e6 vezes t do PWM dá 2.500. E eu quero forçar 2.000. Então, 2.000 dividido por 2.500 dá 0,8. Então, o número que a gente tem que colocar aqui, 0,8. Acabou. Por quanto tempo? O algoritmo lá manda esperar 2 segundos. Então, a gente coloca 2 segundos aqui e boa. E depois que faz isso, o algoritmo manda colocar 0 microsegundos por 4 segundos. E beleza. Agora, o nosso ESC está inicializado. Vamos só conferir com o algoritmo? A gente vai lá, 2.000 microsegundos, 2 segundos, 0 microsegundos, 4 segundos. E depois, a gente aplica um T-on de 1040 microsegundos para forçar o motor da partida. Porque lembra, o ESC, ele força a máquina da partida fazendo um trickle lá. Mas é bem ruim dele fazer essa partida e ele causa um delay aleatório, que não é representativo para a gente, porque isso aí vai ser feito só uma vez. Depois, durante a tarefa de controle, isso não vai ser feito de novo. Então, se a gente fazer a partida do zero e tentar modelar isso, sempre vai dar um modelo ruim, que não representa a dinâmica da planta. Então, a solução aqui é fazer a partida e fingir que o motor está parado e a gente subtrai essa velocidade dele e boa. Vamos voltar lá para o código. Para a gente fazer ele dar partida, de novo, a gente vai pegar aqui a minha calculadora e vou colocar 1040, fazer a conta. Isso vai dar 0,416. Então eu tenho que fazer isso. Pego aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, 0,416
1040 microsegundos, simplesmente para fazer a partida da máquina, por 4 segundos de novo. Eu jogo aqui. Muito bem, pessoal. Nesse ponto, nós configuramos a frequência PWM, o hardware já foi mais ou menos inicializado. Habilitei o ESC, a potência, a energia lá no ESC, energizei ele, né? Joguei 12 volts nele. E agora eu coloquei 2.000 microsegundos, espera 2 segundos, coloca 0, espera 4, faz a partida dele, espera mais 4 segundos para depois desligar o ESC. Então, bora testar para ver se isso aqui já funciona. Para isso eu vou mandar compilar e para que vocês enxerguem na tela esse sinal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu celular, vou ligar que apareceu um aeropêndulo aí na tela agora, enquanto eu aperto o play. E aí a gente vê se deu certo ou não. Muito bem, pessoal. Vocês devem ter escutado aquele barulhinho horrível ali. E o que acontece aquele barulhinho é que quando você desenergiza o seu ESC, o que é que acontece? Quando tira energia, acontece um freio elétrico ali que força a parada o mais rápido possível da máquina. Isso não é muito saudável para a máquina. Uma forma da gente contornar isso é aplicar a potência zero na máquina. Então, se o 1040 é quase zero, o 1000 é zero. Então, vamos fazer isso. A gente aplica um PWM bem baixinho na máquina, 0,4, que significa máquina parada, e ele vai parar a máquina de maneira suave. Aqui é rápido, pode deixar 2 segundos só. E aí, no final, a gente finaliza com um PWM de zero mesmo. Aqui. E aí pronto. Aí fica excelente isso. A partir daqui está tudo muito bem. Ou seja, a gente inicializou a máquina de maneira perfeita, né? Forcei PWM zero, fui safe, liguei energia no ESC, fiz o procedimento de inicialização, né? Então o ESC Startup Procedure, ESC Startup Procedure. Eu vou rodar o experimento aqui no meio, né? E depois o ESC eu desligo ele no final e desligo e mantenho ele com zero, tudo desenergizado, bem bonito, como manda o figurino aí. E agora? Agora que a gente consegue dar partida na máquina, eu gostaria de aplicar o degrau. Para aplicar o degrau, eu vou ter que fazer o quê, né? Vou ter que aplicar o degrau e capturar dados, né? Então eu preciso começar a capturar esses dados. Para fazer isso, essa placa, você poderia fazer o quê? Você poderia muito bem fazer, por exemplo, um while aqui, né? Um while, e aqui dentro ficar fazendo, sei lá, board, é coisa de encoder, né? Porque a gente leu encoder, fazer um encoder read aqui, aí faz, por exemplo, o delay de milissegundos, 20 milissegundos aqui, e fica fazendo isso por algum tempo, né? E aplica controle e tal. Dá para fazer? Dá, não tem nada errado com isso. Porém, esse é o jeito errado de fazer. Por quê? Porque porque o Windows, o Linux mesmo, eles não são sistemas operacionais de tempo real. O que significa que eles são horríveis para fazer temporização, uma tarefa de controle, por exemplo, embatelada, algo muito longo. Sim, você vai ter jitter, ele não vai forçar aquele período de amostragem que você quer, bem bonitinho. Ele vai ficar correndo, ele vai ficar fugindo desse período. Em contrapartida, o que é muito engraçado, os microcontroladores, mesmo rodando a 16 MHz no caso do Arduino, ou a 72 no caso do nosso aqui, ele é muito bom para fazer temporização. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o trabalho de fazer temporização para o microcontrolador. Ele vai fazer isso muito bem. E aí, a cada 20 milissegundos, o microcontrolador manda para a gente os dados com que a gente tem interesse, que seriam os dados do encoder. Para fazer isso, a gente faz o seguinte. A gente pega a plaquinha e coloca aqui o seguinte, ó, Board Enable Auto Read. Isso vai criar, o pessoal da Comp, eu acho que eles chamam isso de fluxo ou stream, que é basicamente a plaquinha ficar enviando bytes para a gente a cada 20 milissegundos. O que esse comando recebe? Ele recebe 2 parâmetros. Ele recebe o período em seconds e uma função que vai ser definida pelo usuário, que vai ser chamada sozinho. Já vou falar dela. Então aqui eu coloco TS, que seria os 20 milissegundos, a gente vai ter que definir ele.
E eu vou colocar aqui, por exemplo, onDataReceive. Seria uma função, o ponteiro de uma função. Então agora eu preciso definir o TS e o onDataReceive. Vamos subir aqui no contexto global. E eu vou colocar aqui, por exemplo, antes aqui eu vou colocar experiment configuration. E eu vou criar aqui um const expression double ts recebe 0.020. Pronto, 20 milissegundos está definido. E agora eu vou criar uma função com essa assinatura. Ela recebe nada e ela também não devolve nada. Não vai ter return aqui dentro. E qual que é a ideia dessa função? Depois que você habilita o auto-read, a cada 20 milissegundos o seu computador vai estar trabalhando como um escravo ali para a placa. O computador vai ficar de boas esperando alguma coisa acontecer. E quando alguma coisa acontecer quando os dados chegam para ele. Quando os dados chegam, o próprio driver da placa vai executar essa função de maneira automática. Ou seja, se a temporização está bem feita lá no microcontrolador, significa que o computador vai acabar respeitando isso o melhor que for o melhor possível. O melhor do jeito que dá, né? Mas é melhor do que você forçar no seu computador ele mesmo fazer a conta. Esperar, né? E aí, bom, o que vai acontecer? Ele vai rodar o Enable Auto-Read, e se tem o Enable Auto-Read, também tem que ter o Disable Auto-Read depois. E um bom lugar para colocar ele não é aqui, é lá na parte de desligar o ESC, que é quando acabou o experimento, né? Aí ele faz isso ali. Então o ponteiro de execução vai vir aqui, ele acabou de inicializar o ESC, né? O motor já deu partida. Aí ele liga o auto-read, e agora ele tem que ficar fazendo alguma coisa aqui até acabar o experimento, né? Porque agora você está jogando, criando uma thread nova que vai ficar rodando aí para você de maneira indireta. Então ele tem que ficar fazendo alguma coisa, o quê? Uma boa coisa para ele ficar fazendo é nada, mas um nada de uma maneira eficiente, né? Então ele pode ficar dormindo por 20 milissegundos até o experimento acabar, até chegar ao fim do experimento aqui e boa. Essa é uma opção. E aí aqui eu coloco o comentário: Enable the auto read feature, making the board to be sending data every 20 milisseconds. Pronto. Então força a placa a ficar enviando dados a cada 20 milissegundos e boa. E aí, enquanto não acabou a tarefa de controle, ele fica falando para a sua CPU simplesmente dormir. Então, sem ficar custando tempo de processador do seu computador. O que eu acho que você acha isso também muito bom. Bom, agora a gente tem que definir essa tarefa de controle aqui. A gente precisa de alguma coisa, tipo, enquanto não acabou, enquanto ele fica fazendo esse dormir, né? Então, uma opção é a gente criar, por exemplo, uma variável running aqui. Então, while running, ele fica rodando isso aqui. E aí, claro, antes de ligar o auto-read, você vai lá e faz running igual a true, por exemplo. Ele está rodando e ele vai ficar rodando ali, esperando a tarefa de controle acabar. Então, a gente tem que criar essa running. Então, vamos lá. Bool running. Veja que eu não vou inicializar ela com nenhum valor, porque eu estou inicializando ela aqui embaixo, né? Aqui na main. Então, garantidamente, antes de começar a tarefa de controle, ela já vale true. E aí sim, aqui dentro eu posso fazer a pergunta, né? Se tem tarefa, se tem trabalho, ele faz alguma coisa. Se não tem trabalho, então running é false. Então, aqui ele checa, né? Check if the control task has ended. Acho que eu escrevi certo. Basicamente é isso. A gente precisa agora de um critério aqui para definir se a tarefa de controle acabou ou não. Note que a gente poderia fazer algo bem tosco aqui. Ah, sim, então um detalhe antes da gente seguir, né? É bom você declarar essa bool como sendo volatile. E pesquisa no Google para você ver, bem interessante. Basicamente você fala para o compilador ficar esperto com ela, porque pode ser que essa running mude o valor de outro lugar, porque é o que vai acontecer. A running ela tem o valor alterado da onDataReceive, e não só de dentro da main. Então pode ser que a running, de repente, aqui não seja mais true, pode ser que ela vire false. Então é para o compilador ficar esperto com isso. Bom, a gente poderia fazer uma coisa bem tosca aqui para definir se acabou ou não a tarefa de controle, que é, por exemplo, criar aqui um const expression, experiment duration de, sei lá, 10 segundos. Então eu vou aplicar um degrau de 10 segundos. Isso parece tentador e vai funcionar sem problema nenhum.
Só que isso vai trazer um problema no futuro. Como assim? Bom, agora que é um degrau é fácil, né? Você vai lá aplicar um número, tipo, você vai aplicar, sei lá, 20%, 30%, alguma coisa assim. Mas depois disso eu vou mandar vocês, spoiler, né, nos próximos slides, mandar vocês aplicarem rampa, subir, aplicar degrau, depois trazer rampa para baixo, fazer um outro degrau, rampa para baixo, não sei o quê. Então, pô, vai ser um sinal maluco. Se você ficar fazendo isso em código, vai ser um inferno. Vai ser horrível. Não vai ser nada divertido. Então, embora isso pareça estar tentador agora, isso vai trazer um problema futuro para a gente muito rápido. Então, não. Nine. O que a gente vai fazer? Você vai fazer o seguinte, a gente vai lá no MATLAB, vai lá para dentro do Simulink e vai fazer o quê? A gente vai construir o sinal, é uma boa ferramenta para fazer isso. Então, a gente pega o Simulink e cria um sinal. Crio aqui um toWorkspace, jogo aqui, pega uma source. Você pode fazer uso do Signal Generator, Signal Builder, né, ou outro nome lá agora no MATLAB novo. Mas como é um sinal bem besta, que é o step, já tem um bloco aqui no step. Então eu vou usar step. Aí eu só configuro ele. Em 1 segundo, eu quero que ele saia de 0% e vai para, por exemplo, 20%. E pronto. E aí eu configuro o salvador de dados aqui, que é o toWorkspace. Eu quero criar uma variável que chama U, que é o que vai entrar na planta, né? E eu quero que ele vira um array. Pronto, tá bom para mim. Com isso eu já consigo trabalhar. Agora eu configuro o meu integrador numérico. Então eu clico na engrenagem, que no meu MATLAB é aqui em cima, mas no de vocês, que é o MATLAB mais novo, né, mais bodoto, você tem que clicar aqui embaixo no OD45, né, e vai aparecer uma engrenagenzinha. Chegar nessa tela aqui. Tanto faz o otimizador numérico, o integrador numérico. O importante aqui é que ele seja passo fixo e 20 milissegundos. E aí, bom, apply, ok. Vou salvar esse daqui como, sei lá, step generator, né? Alguma coisa assim lá dentro da pastinha do Lab 2, né? Para ficar tudo organizado. E agora aperto play. E o que vai acontecer é que já estava meio poluído, então vou apertar um clear e eu aperto o play de novo. Pronto. Olha lá. Gerou o Tout e gerou o U. Então se eu fizer plot Tout e U, e vamos colocar tipo uma linha, umas bolinhas aqui para ficar fácil de ver e um grid. Dá para ver o nosso sinal aqui. Você pode dar um zoom aqui e olha lá que bonitinho. A distância entre as bolinhas é de 20 milissegundos. Então o nosso trabalho agora é carregar esse arquivo de dados lá no C++ e ficar varrendo esse arquivo. Note que de maneira indireta, a quantidade de bolinhas diz quanto tempo vai ficar rodando. Então eu tenho que varrer todas as bolinhas. Então a gente já matou 2 coelhos com uma caixa d'água só. Então vamos lá. Clear Tout, porque a gente não precisa de Tout, só precisa do U. Save step de 20, por exemplo. E agora eu tenho um arquivo aqui que chama step 20, que é um step com degrau de 20. E boa. Então a gente tem que fazer essa carga de dados agora. Para fazer essa carga de dados, eu vou precisar da eigen. Então eu vou lá e vou incluir ela. Include. E aí acho que já tinha pronto, acho que era eigen barra core, que a gente tinha combinado de usar. Eu vou incluir também a Machu, que aí eu já não lembro mais o nome dela. Vou pegar pronto aqui do primeiro lab, que é essa biblioteca aqui. Pronto. E aí a eigen, a gente faz uso do namespace dela também. Cadê aqui? Então pego aqui, jogo aqui e boa. Tá feito. A gente agora incluiu a eigen. Bom, agora eu preciso de um lugar para guardar os arquivos, matrix XD. Então, eu preciso de um lugar para guardar o sinal de controle, o sinal de controle que vai na entrada da planta. E eu preciso também de um lugar para guardar os dados. Então, vou chamar de U e Y, que são 2 nomes, acho eu, muito bons. E agora eu vou alocar a memória para esses, vou fazer a carga do U e depois vou fazer o Y também. Então, vamos lá, vamos carregar o U. Para começar, então, eu venho aqui em cima, load the input signal. E para fazer a carga dele, a gente já tem pronto lá no Lab 1. Então eu vou pegar pronto lá, porque eu não sou nem bobo nem nada, né? Então vou lá, copio essa linha aqui, Ctrl C, jogo ela aqui, Lab 2, e agora é o step 20, né? O arquivo com os dados. É o U, e eu quero que jogue ele dentro da variável U. Pronto, carreguei. Então todo aquele sinal bem divertido lá do MATLAB já vem pronto aqui pra gente e boa. E agora tem um detalhe.
a gente precisa mudar o tamanho da y. Para fazer isso, você faz y.resize e aí você tem algumas opções de como você fazer isso. Ele vai te dar basicamente 4 opções. Então você pega e faz u.size. Eu quero empilhar um vetor, né? E eu quero que seja o size 1. Aqui, ó. Você tem essa quarta opção. Você pode colocar o número de linhas e o número de colunas. Então agora a y vai ter o mesmo número de elementos que a matriz U, ou vetor U, e uma coluna. Então o Y é uma coluna e o U eu acho que também é uma coluna. E boa. Bom, faltam ainda algumas coisas para a gente fazer. Agora a gente vai começar a popular o Y e a gente vai fazer a leitura do encoder, mas a gente não configurou ele. Então board é coisa de encoder, set resolution. Lá no diagrama elétrico da placa, o nosso encoder, ele está aqui, né? Ele é um treco que fica fisicamente grudado lá no Aeropendo. Sai 2 fios que vêm para cá. E ele está no encoder 1. Então a gente tem que setar a resolução do encoder 1. E aqui a gente tem que colocar o número do encoder e o encoder resolution. O encoder resolution é um tipo. Se você fizer 2.2 pontos, ele te dá as opções. Então a gente vai por high resolution para dar as 8.000 bordas por revolução. O que me lembra também que a gente precisa definir a variável de ganho do encoder. A gente vem aqui e já cria ela. Const expression double k do encoder é igual a o que? É igual a 2 vezes π dividido por 8.000 bordas por revolução. Poderia ser 360 graus aqui, mas a gente já tinha combinado de trabalhar com radianos, então já vou deixar em radianos. Beleza? Bom, tendo o π, acho que ele não existe, né? Eu preciso incorporar ele, então eu vou por 3,1415 e boa. Você poderia fazer um include math e tal, mas não, sugou. 3,1415. Bom, agora tem um problema. Na hora de montar o cabeamento do aeropêndulo, infelizmente esses dois cabos aqui eles estão ligados desse jeito, mas eles deveriam ser trocados. O que faz com que o nosso encoder conte, quando ele vai para frente, ele conta que está indo para trás. Ou seja, o mais é o menos e o menos é o mais. O jeito mais fácil de resolver isso, gente, é você simplesmente pôr o menos aqui e boa. Você também teria a opção de não pôr o menos e vem aqui na configuração do hardware, faz board, encoder, set direction, encoder 1, e eu estou falando da encoder direction, ccw. E boa. Aí ele está contando, agora o menos é mais, o mais é mais e o menos é menos. Mas nem todas as placas profissionais, note que essa é uma placa minha, então essa P é minha, mas nem todas as placas profissionais, como da National Instruments eu não sei, mas da Quanser não tem essa opção. Então não adianta eu pôr ali, é mais fácil você saber como contornar esse problema se você tiver ele. Então, põe menos ali, sucesso. É o mais simples de resolver e boa. Note que em que ponto que a gente está agora. O nosso encoder está configurado, o PWM está configurado, o ESC está funcionando, está voando. Falta o que agora? Falta a gente conseguir aplicar o sinal de controle e ler os dados. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui, o unsignedInt. Não, vou deixar isso para depois. Então, vamos lá implementar ele. Bom, agora o que a gente tem que fazer? Tem que ler o encoder. Para ler o encoder, a gente usa essa função aqui, ó, board encoder read. Eu quero ler o encoder 1. Beleza. Aí eu vou jogar isso em algum lugar, tipo, sei lá, angular position. E aí eu crio ela, um double. Pronto. Só que isso está errado, porque isso aqui me dá a leitura de hardware, que é contagem de bordas. E o que eu quero é radianos ou graus, no caso radianos. Então eu vou fazer kenc vezes board encoder read 1, acabou, está feito. Agora eu tenho a leitura do encoder, mas morri na praia, porque eu tenho ela, mas não coloquei ela em lugar nenhum. Então eu vou colocar ela no y. Y, alguma posição aí vai receber angular position. Legal. O último, e agora tenho aqui o salvamento dos dados. Só que o que eu tenho que pôr aqui? Eu tenho que colocar tipo y de 0, y de 1, y de 2. Ou seja, é um y de algum índice, alguma posição aí. Então eu preciso criar esse índice. Então, unsignedInt index. Beleza? E ele vem sem número nenhum, então a gente tem que inicializar ele lá na main. Colocar lá index igual a 0. Aqui, e boa. Pronto. Agora index garantidamente vale 0.
E eu posso fazer o teste, né? Enquanto, se o índice for menor do que o size, o ponto size, né? Então ele faz isso aqui. Ou seja, tem o work to do, né? Se ele não tem work to do, então o running é false. E ele vai encerrar a tarefa lá embaixo e boa. O que mais? Agora a gente já leu o sinal, mas ele não aplica o degrau. Então a gente precisa fazer a aplicação do degrau. Para isso, você usa o PWM. Então board, coisa de PWM, set dut. Você vai aplicar no canal 1 o sinal de controle, que é o posição index. Acabou. Isso deveria estar certo. Mas eu acho que você já percebeu o gato aqui. O nosso sinal de controle é um número que varia de 0 até 100. Mas, se você olhar essa função aqui, ó, o segundo parâmetro, que é o DutCycle, é um número entre 0 e 1. Aí você fala, pô, professor, tem que dividir por 100 aqui. Lógico que não, né, meu amiguinho? A gente combinou lá no roteiro que a gente ia fazer todo um jeito bodoso lá para tratar isso, ó. Cadê? Aqui, ó. A gente ia pegar o sinal nosso de controle, porque lembra, o motor não está parado, ele não está com potência zero, com 1000 microsegundos, né, de potência ali. Ele está com 1040. Então a gente tem que fazer essa fórmula aqui para converter o nosso sinal de controle de 0 a 100 para microsegundos de tempo on do PWM, para então converter o PWM e o tempo on dele em duty cycle. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos implementar essas coisas ali. Então bora lá. Para fazer isso, então, eu preciso de uma função tipo, sei lá, um toDut, que é para converter esse sinal de controle em dut. E aí é responsabilidade minha implementar essa toDut. Obviamente ela devolve um double e tem que entrar um double dentro dela. Então entra um double, sei lá, number. E você pode até prometer que você não vai mexer nele. Talvez ganhe até algum desempenho. Se você quiser mais rápido, você pode fazer até inline, que não vai ter a chamada da função. Mas tanto faz. Eu não vou pôr porque, sei lá, não precisa. É tipo um ultra overkill, assim, totalmente desnecessário. Aí lá dentro, o primeiro passo é a gente converter para microsegundos, que é implementar essa fórmula, que é 1040 mais 960 dividido por 100, que é 9,6, vezes o tal do number, que é o controle que você quer aplicar. E isso aqui vai virar um const double microsegundos. Agora eu tenho um tempo. Legal. Joia demais. Agora eu vou converter isso para duty cycle. Então eu vou fazer tipo double D recebe a fórmula lá, que é 400.0 dividido por 123.0 vezes o microsegundos ali. E pronto. E agora eu poderia retornar ele, return D. Tá errado? Não, não tá. Mas está incompleto. Porque, pô, você confia? Eu não. Confiar é pros trouxa. Então eu vou fazer a coisa do jeito melhor possível. Então, vamos lá. STD, vamos garantir que o que vai sair daqui é de fato um sinal que está dentro da faixa especificada, entre 0 e 1, ou mais safe ainda, 0 e 0.8. Igual a gente fez lá no Simulink. Então, quando eu saturo usando a função do mínimo, o mínimo vai ser alguma coisa ou D, e o máximo de alguma coisa ou D. No caso do mínimo, a proposta é a seguinte. É o que é menor, né? Faz de conta que ele fez o cálculo ali, D vale 1.2. Não pode. Então é o que for menor. Ou 1.0 ou D. Faz de conta que o D é 1.2, né? Então é o que é menor, é 1.0. E aqui é o contrário. Faz de conta que o D deu, sei lá, menos meio. Então é o 0 ou D. E pô, tá feito. Agora essa função dut aqui é maravilhosa, porque ele faz o cálculo que está lá no roteiro para fazer. E mais do que isso, ele também satura. Então, pô, tá super safe seu código. Você pode ir até além, não precisa nem pôr 1.0 aqui, você pode ir além. Você pode pôr 0.8. Porque acima de 2.000 microsegundos, o ESC fica malucão. Então, pô, vamos fazer a coisa feita direitinho. Bom, feito isso, eu acho que tá pronto. E tá pronto mesmo? Tá não, né, amiguinho? Você pegou e não incrementou o index aqui, né? Então, cara, o computador não perdoa não, amigo. Index é igual a index mais 1. Aí agora sim, agora tá pronto. E agora a gente pode... Por que ele tá insatisfeito aqui? E ficou mais um gato aqui, ó. Olha só como o Visual Studio é bom, né? Ele avisou a gente, ó. Ele tá falando que, ó, o valor de retorno é ignorado. Porque a gente não fez, né? D igual a isso aqui, D igual a isso aqui, né? O resultado daquilo, né?
Então, no final, a gente tem que salvar os dados. E para fazer isso, eu vou de novo copiar lá do Lab 1. Olha como o Lab 1 foi bom. A gente vai lá e copia daqui, ó. Pega isso aqui, Ctrl C, joga aqui, ó. Create a MATLAB file with data. E joga aqui. Vou salvar ele dentro da pasta do Lab 2. Salvar aqui, sei lá, data 20. Aí você pode ficar alterando isso depois ou no experimento. Quero salvar o U e o U. Eu sei que você já tem um arquivo com U, mas é sempre prudente você salvar tudo naquele experimento. Além disso, eu vou salvar o sample time, porque pode ser que ele seja útil para você lá no MATLAB. Aí você não precisa ficar, por exemplo, declarando ele. Então, matrix xd ts, ts aqui dentro, ts as matrix, né? Pronto, agora sim. Então, variável nova chamada ts as matrix. E aí você copia e cola isso aqui, e agora você consegue salvar um escalar. Eu vou salvar ele dentro do MATLAB, ele vai estar disponível como ts e ts as matrix. Gente, então bora lá. Vamos apertar compilar aqui. Vou fechar o Lab 1, Lab 2. Botão direito compilar. E de novo, vou pegar o meu celular aqui e vou colocar ele para filmar o aeropêndulo. E vou dar play aqui na simulação para a gente ver o resultado. Então, eu vou apertar para gravar. Bom, pessoal, acabou de rodar. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá na pastinha, que é o Lab 2. E olha lá, brotou um data. Pô, isso é muito bom. Então, vamos lá no MATLAB, vamos dar uma olhadinha se ali tem o que a gente queria. Clear, data 20, clico duas vezes. Ó, brotou meus dados ali. Plot. Você poderia fazer o jeito raiz, né? Tipo, y vezes... porque o y está em radianos, né? E o radiano é difícil de ler, né? Pra gente, a gente não tem costume. Então, você poderia fazer vezes 300 vezes 180 e divide por π, por exemplo. Né? Mas esse é o jeito raiz de fazer. Eu já estou muito Nutella, então eu vou fazer rad to deg aqui e boa. Ah, ficou muito bonito o nosso gráfico aqui. Olha que coisa mais interessante. E o que tem de errado? Né? Sempre tem uma coisa de errado. Quando você faz código, cara, sempre fica uma coisa para trás. Ficou aqui, ó, com esse offset no começo. A gente tem que zerar esse offset aqui, porque se não zerar, não vai dar certo, né? Tem que partir do zero. Tem controle zero, sai zero, porque eu apliquei zero no começo. Então, para fazer isso, você pode fazer o quê? Você pode fazer que nem a gente fez lá no Simulink, que foi fazer o seguinte, chegou aqui, depois da partida, aí você cria um double offset aqui, sei lá, faz ele com variável global e faz um encoder read, alguma coisa assim. Ou, já que agora você está em C++, e que é uma linguagem melhor, né, que o Simulink, você pode fazer board o quê? Encoder reset. Aí você reseta a contagem do encoder 1 e boa, acabou. Eu não vou rodar o experimento de novo, mas se você rodasse, agora ele vai voltar para zero. Vai partir de zero. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de novo e vamos plotar, fazer um hold, plot U também, para você ver o que aconteceu, né? Olha lá o degrau. O degrau ele aconteceu exatamente aqui, ó. E a partir daqui que teve o aumento na posição angular do nosso pêndulo. Pode ver que, diferentemente lá do Simulink, que ficava meio dando umas lagadas, aqui não dá lagada. C++ é o bicho, cara. C++ é muito bom. Bom, pessoal, espero que isso tenha ajudado. Tem uma última dica que eu preciso passar para vocês, que é a seguinte. Por simplicidade, eu não fiquei mexendo aqui, mas você tem a opção de clicar aqui em Debug e colocar Release. Qual que é a diferença? Em Debug Mode, ele permite você usar o depurador do Windows. Então, você pode apertar o pause, investigar as variáveis, mudar o conteúdo delas, etc. Só que isso não custa, ele fica mais lento. Então, ainda assim, você já viu, né? Ficou divino, mas fica mais lento. Então,
você pode mudar para release de modo que, embora você ainda possa apertar o play aqui do depurador, ele não vai funcionar direito, o depurador, só que agora o seu programa, rapaz, vai estar o bicho, vai estar animal. É o melhor desempenho possível e faz muita diferença. Então, quando você for debugar, for fazer teste e tal, pô, faça bem bonitinho no debug e tal. Mas quando você for rodar para valer, aí você muda para release e aí aperta o play e sucesso. É a melhor coisa que você pode fazer, inclusive aperta esse outro play aqui para ele rodar sem o Visual Studio, que ele tem mais desempenho ainda. Beleza, pessoal? Eu sei que ficou um vídeo longo, mas eu acho importante que a gente construa esse código bem passo a passo. Vou disponibilizar esse código para vocês. Mas não copie ele cegamente, tente entender, porque eu gostaria que você desenvolvesse isso para que você aprenda. Eu não tenho como forçar você a aprender, então o máximo que eu posso fazer é me esforçar para que você tenha interesse em aprender controle. E acredite em mim, você só vai aprender controle direitinho mesmo na hora que você implementar ele em C++. Que aí você vai começar a ligar e falar, pô, de fato, aquilo que a professora Gabriela falou tem sentido mesmo. É isso aqui que ela estava querendo dizer. Oh, legal, entendi agora. Você vai ter mais aqueles momentos eureka. Tudo bem? Pessoal, vejo vocês no Lab 3 então. Tudo de bom, hein? Tchau, tchau.